O tema desta manhã é a graça de Deus. Nesse trecho da carta, Paulo faz os irmãos de Éfeso se lembrarem do que Deus fez por eles. Obviamente, o que Deus fez por nós. Quero que você leia com bastante atenção estes versos. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Algum tempo atrás alguém colocou uma frase na internet, dizendo que nós éramos ou nós somos pessoas de muito valor, e quando olhamos para a cruz, vemos quão importante nós somos, porque Jesus morreu por nós. Essa frase me soou um pouco estranha. Jesus não morreu por nós porque tínhamos um grande valor intrínseco. O que a Bíblia diz é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, é o que Paulo diz. Aliás, em outro trecho ele declara que seria possível que por alguém que fosse justo e bom, uma pessoa desejasse morrer. Mas que Deus prova o seu amor, morrendo por nós, sendo nós pecadores. É exatamente o contrário. O valor da morte de Cristo demonstra o grande amor que Ele tem por todos nós, porque nós não merecíamos e não tínhamos valor. Aliás, o valor que temos, se temos, é porque Ele nos amou e porque o Seu Espírito habita em nós. Eu não sei se você compreende o quanto Deus te ama. E o quanto o amor de Deus precisa ser compreendido na sua altura, na sua profundidade, na sua extensão, por cada um de nós no nosso coração. Se nós estamos conscientes de como somos amados por Deus, sendo nós pecadores. E é interessante como a religião nos ensina a tentarmos melhorar para que Deus nos ame. Nossa, por que você tem isso? Ah, porque eu fiz tal e tal coisa por Deus, e Deus falou, bonito, gostei de você não. De você eu gostei. Vou te dar um presente, para você não. Como se entre nós pudéssemos oferecer da nossa carnalidade, da nossa humanidade, algo que espantasse a Deus. Ele dissesse, olha,
Onde você inventou isso? Shazam! Como se nós pudéssemos. Como se alguma coisa que temos não viesse dele. Alguma coisa que extraíssemos da terra já não fosse criação dele. Algo que pensássemos não fosse sabedoria dele. E a vida que temos não fosse dádiva dele. O que poderíamos nós apresentar a Deus que fosse tão precioso ou maior do que o que ele já é, ou já tem, ou já fez? O reconhecimento de que não somos e que o amor de Deus é tremendamente maravilhoso por nós, nos coloca numa posição de gratidão. Você nunca será suficientemente grato a Deus se você não reconhecer quem você é. Nunca partirá de nós uma adoração perfeita, apesar de que ela nunca virá, porque não somos perfeitos, mas ela nunca será aperfeiçoada, se não compreendermos o que Deus fez por nós, como somos amados, o quanto Ele nos amou. Paulo inicia os 3 primeiros versículos dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que sem Deus não há vida. O fato de respirarmos e estarmos pseudamente vivos nesse mundo, nessa matrix que a gente vive, não significa que temos vida. Temos um lapso de tempo, de uma subsistência que também é pela graça, porque é Deus que nos sustenta, até que nos encontremos com Ele. Porque o pecado nos afastou de Deus, e Deus é a própria vida. E o pecado em nós significa que estávamos mortos. Nascemos mortos. Já nascemos sem vida. E diz aqui o apóstolo Paulo que éramos filhos da desobediência. É aquilo que veio desde Adão. Filhos da desobediência. Por natureza, ele diz, filhos da ira. Como os demais, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E a tradução desta palavra é o príncipe que atua nessa atmosfera, nesse mundo que a gente vive, nesse clima. Satanás que impera o jeito de se pensar, o jeito de se viver, de se conduzir a vida, a atmosfera humana é influenciada, e nós também éramos. Como vivemos, como nos comportamos, as coisas que gostamos, como a humanidade vai perdendo os seus valores, negociando os seus princípios. E nós estávamos nesse curso, como uma roda que cada vez mais velozmente se afasta de Deus, vivendo por si só, e nos sentíamos bem ainda, porque achamos que temos um trocado no bolso e somos tudo, porque a gente olhou no Facebook e leu alguma coisa que algum outro medíocre, ou mais do que a gente, escreveu, e achamos que sabemos tudo. Hoje em dia nós temos gente que sabe tudo do mundo e nunca saiu de dentro do seu quarto. É interessante como querem discutir com a gente. Não, porque tal coisa, você já foi, você já viu? Não, eu li no Facebook. Pelo amor de Deus, pô. A nossa mediocridade, o nosso tamanho tão pequeno. Somos levados por tão pouco. E nos corrompemos por tão pouco. Achamos que somos os donos da nossa própria vida. Não podemos produzi-la. Em Mateus 6, Jesus diz, por mais preocupado ou capaz que seja um homem, quem é que pode aumentar um côvado, meio metro no curso da sua vida? Como dissemos aqui alguns domingos atrás, eu decido o que eu faço da minha vida, eu vou ser o que eu quiser. Tá bom, então voa. Tá bom, então viva debaixo d'água. Tá bom. Você não pode ser o que você quer. Você está preso à sua humanidade.
Estamos presos a esse mundo, estamos mortos no pecado, ou estávamos mortos nos nossos pecados, segundo as regras do príncipe dessa atmosfera. E o mais interessante é que somos uma esponja. Quando a gente conversa com alguém, a gente diz, essa é a minha opinião, pô. Opinião que a gente leu no Gotas de Pinha Alabarda, para quem é da minha época. Porque vimos um versinho no Chiclete Plock. E a gente acha que, não, porque eu estou sabendo. Como o pecado, que segundo Tomás de Aquino é a vanglória, como esse orgulho toma rapidamente o nosso coração. Nós somos assim, e nós pais vemos os nossos filhos a nossa própria imagem. Porque o filho, quando ele faz 14 anos e sabe amarrar o tênis, ele acha que é o dono do mundo. Ele responde para a gente como se ele soubesse tudo da vida. Ele é o dono do próprio nariz. O dia que você fala assim, tá bom, então você vai ganhar a sua vida, que o meu salário serve só para mim. Aí ele vai, não, pai, eu te amo. Ai, tá bom. Estávamos mortos os nossos delitos e pecados. E aí o apóstolo Paulo vem e diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida com Cristo. Pergunto a você, o quanto você suportaria um amor não correspondido? Você já gostou de alguém que não gosta de você? Roberto Carlos tinha uma música assim. Só por amor. Jovem Guarda. Eu vivo assim. Quem lembra? Só por alguém que não gosta de mim. Não? Uou, 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 uou. Ninguém lembra dessa? Ó, Clube do Rei, Rádio América, você nunca ouviu? Para com isso. Ela não gosta de mim. Quanto tempo você suportaria gostando de alguém que não gosta de você? Vamos piorar a pergunta. Quanto tempo você suportaria amando uma pessoa que não só não gosta de você, como faz tudo para te ferrar? Quanto tempo você aguentaria, suportaria, doar amor e cuidar de alguém que te machuca e te fere? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já rompeu relação com alguém porque essa pessoa te feriu? Com certeza, eu já, e você também. E o nosso pecado que fere a Deus? Porque todo dia nós pecamos. Se você acha que não tem pecado, você deve ser Deus. Vamos orar para Deus te levar. De repente você está fazendo hora extra. O quanto você consegue suportar alguém que te fere? E eu pergunto, por que Deus continua nos suportando? Nós não compreendemos o que significa a palavra graça. Eu não sei, eu não consigo entender. Porque eu não consigo suportar pessoas que me machucam. Mas Deus nos suporta. Compreender a graça é uma capacidade que acho que não foi dada ao ser humano. Aliás, percebemos o quanto os nossos relacionamentos são vazios de graça. Porque perdoamos muito pouco, suportamos muito pouco. Era para entregar a capa, dar a outra face e caminhar mais uma milha. A gente não consegue dar nem 2 passos. Ainda mais se nós estivermos machucados pelo que o outro fez ontem, o que aparece hoje, no primeiro sinal, eu já dou um murro nele. Porque vai acontecer de novo. Mas não compreendemos que estando nós mortos dos nossos pecados, filhos da desobediência, Ele nos amou e nos deu vida. Nós não deveríamos ter entre nós gente chata, como eu.
Não deveríamos ter entre nós gente ranzinza, rancorosa, mexeriqueira, que fala mal dos outros. Não deveríamos ter entre nós gente que odeia e gente que não perdoa. Não, isso não deveria ter entre cristãos, porque nós olhamos o que Deus faz por nós e dizemos: Senhor, quem sou eu para não perdoar e não andar mais uma milha, se o Senhor me perdoa todo dia? Quem sou eu para negar o meu amor a alguém quando eu continuo te ferindo e o Senhor me ama? Senhor, como é que o Senhor me ama, Senhor? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas diz: Senhor, deixa eu perguntar um negócio, por que o Senhor me ama? Outra pergunta que cabe nesse nosso bate-papo é: quantas vezes na vida você já pediu perdão pelo mesmo pecado? Ai, vira e mexe, quando acontece isso, é mais forte do que eu solto. Ah, se me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu sempre maltratei, eu menti de novo. Eu tropecei de novo. Me perdoa que eu não vou mais fazer, em nome de Jesus. Bom, agora Ele me perdoa, porque eu falei que não vou mais fazer. Semana que vem você faz de novo. Deus no céu fala: eu sei que você vai fazer de novo, mas eu te perdoo assim mesmo. Senhor, que amor é esse? Que amor é esse, Senhor? E por que o Senhor faz isso? Nos deu vida quando não pedimos por vida. Nos deu perdão antes de nos arrependermos. Ou você acha que Deus te perdoa porque você se arrependeu? É lógico que o arrependimento é necessário, porque Ele refaz a nossa comunhão, porque nós nos perdemos dEle, mas Ele já morreu por nós. Ele nos perdoa por causa do sangue do Cordeiro. Porque nós dizemos que nos arrependemos, mas a gente vai fazer outra vez. Ele morreu por nós quando nós não merecíamos. E Ele nos ama, sendo que continuamos ferindo a Deus. Acho que o amor de pai para com filho, quando a gente vira pai, parece que dá para a gente melhora um pouco na compreensão de Deus. Melhora um pouco. Porque os filhos falam um monte de coisa e a gente continua amando. A gente briga com ele, briga, porque nós queremos o melhor para eles. Mesmo que eles xinguem e façam o que quiserem fazer, a gente continua amando. É um amor que parece que não se acaba. E ainda que ele fizer tudo de errado e for embora de casa, a gente continua orando para que ele volte, e quando voltar a gente vai abraçar, porque a gente quer vê-lo bem. Acho que o amor de pai e de mãe nos ajuda a compreender como somos amados e o que Cristo fez por nós. O versículo 6 e 7, Paulo diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele quis mostrar eternamente no futuro o quanto Ele é bom. Olha, por mais que você diga que você é bom, por mais que eu diga que eu sou bom, nós jamais poderíamos nos assemelhar a Deus, porque isso é ser bom. O resto é brincadeira. Morrer por quem peca, morrer por quem está morto, morrer por quem não o deseja. Dar perdão a quem não pediu. Se tornar como um de nós. Ele se fez semelhante a nós na nossa morte. Vocês estão mortos? Pai, eles estão mortos nos delitos e pecados. Eles estão mortos, estão sepultados. Então eu vou me fazer como um dos homens. Viver a vida deles e morrer a morte deles. Ele se igualou a nós na morte, sendo que Ele não precisava morrer, porque Ele não tinha pecado. A morte de Cristo me faz me deparar na cruz com o meu pecado, porque o que estava sobre Ele não era o pecado dele, era o meu. Ali eu não vejo o meu valor, eu vejo o meu pecado, eu vejo a minha morte, eu vejo o meu mal, a minha mentira,
ali eu vejo o seu amor por mim. E como se ele dissesse, vocês estão mortos, então eu morro com vocês. Só que eu ressuscito, e aquele que crer, ressuscita comigo, para uma nova vida. Ainda nesse mundo, não eterno, mas vivos pela graça, aguardando a eternidade, nele vivemos. Ele se assemelhou a nós na nossa morte, para que pudéssemos nos assemelhar a ele na sua ressurreição e na sua vida. E isso foi dádiva. Isso é gratuidade. É interessante que muitas pessoas estão preocupadas. Eu preciso que ore aqui na minha casa, porque parece que tem um demônio nesse iPad aqui, ó. Porque ele dá um piripaque, eu quero expulsar o demônio do iPad. Inclusive chamei você aqui, Zé, para você orar por essa banqueta, que já é a terceira vez que eu conserto, tem um demônio nessa banqueta. Tem um demônio nas caixas acústicas, que faz um zumbido de vez em quando, tem um demônio no monitor, o demônio que está naquele fio ali, ó. E aí sempre tem alguém que vai fazer o saravá e vai exorcizar o iPad, tirar o demônio da prancheta, limpar os demônios da caixa acústica e dos fios e abençoar o monitor de vídeo. O homem só não percebe os demônios e o pecado que atuam no seu coração e na sua mente. Ele é louco para expulsar demônio de tudo quanto é peça que tem do lado, só essa peça continua cheia de pecado e de mal, morto nos seus delitos e pecados. Para reconhecer o quanto Deus me ama e como eu sou amado, eu preciso reconhecer que eu era um pecador. Porque o amor de Deus não se revela nas coisas que Ele faz ao meu redor, mas aquilo que Ele faz em mim e fez por mim na cruz. Ali está revelado o amor de Deus que nos uniu a Ele mais uma vez. Não, na minha conversão, então eu morro para esse mundo para de novo ter um renascimento para Deus. Não, você não precisa de morrer para esse mundo, você já está morto junto com Ele. Porque esse mundo está morto. O mundo está morto. O salmista diz, não há um justo, nenhum sequer. Quanto mais o tempo passa, mais a verdade de que o homem é mau se revela. Se revela nos governos, se revela na violência das cidades, se revela na ganância do mercado, se revela na ditadura dos comunistas e na ditadura dos liberalistas, se revela na ganância dos capitalistas e na ditadura dos esquerdistas. Nosso problema não são sistemas, são homens. Se revela no mau uso do dinheiro público, se revela no mau uso do dinheiro coletivo, da má divisão de renda. Se revela em quem coloca milhões num paraíso fiscal, enquanto pessoas morrem num leito de hospital sem dinheiro. Se revela nos terroristas que morrem por ideologias, na loucura de quem assassina, de quem entra numa escola dando tiro. Há pessoas que acham que a solução do mundo está na educação. Grande parte desses males são feitos por gente muito bem educada. E gente que está nos roubando no governo desse país, subtraindo o dinheiro do povo, é tudo gente com diploma. Não é uma questão de educação. É uma questão de caráter transformado. É uma questão ontológica, o ser corrompido. Só podemos entender o amor de Deus quando entendermos que somos pecadores e como Deus nos amou. Veio se assemelhar a mim na minha morte por graça. Me deu juntamente com Ele a sua ressurreição para que nos séculos vindouros seja visto como Ele é bom. A graça é uma injustiça. O ladrão da cruz
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Alguém que estava lá embaixo, no pé da cruz, poderia dizer, ô Jesus, não, pô. Eu vou na igreja, dou oferta, faço campanha, o cara está aí, fez um monte de mal, agora você vai levar para o céu, e eu? Só faltava ficar do meu lado lá no céu. A graça é uma injustiça. Porque o cara que te assaltou aqui na vida de Dom Pedro semana passada, se converte e senta do seu lado agora. E ele não vai devolver o dinheiro porque ele já gastou. Mas Cristo amou aqueles que o odiaram. Disse para amarmos o nosso inimigo, para darmos a outra face. Nossa justiça perde em muito, porque não conhecemos a graça de Deus. Verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nesse trecho, Paulo repete essa expressão, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. E ele diz, isso é um dom de Deus, não vem de vós. A palavra que ele usa aqui para dom é a palavra presente, é uma dádiva de Deus para vocês. Não é pelas obras, não é pelo que a gente faz, não é porque fazemos coisas boas, para que ninguém venha se gloriar e dizer, foi pelo que eu fiz que ele me salvou. Não. Todos nós pecamos, estamos mortos. E ele nos deu gratuitamente a salvação. Vou tentar explicar para você. Nada que fizéssemos adiantaria, porque estávamos mortos. Ele morreu por mim sem que eu pedisse, porque nenhum homem pediu, e nem imaginava que um Deus poderia virar homem para morrer pelo homem. Nenhum homem poderia idealizar esse plano, ninguém pediu a Deus por isso, ele fez porque ele nos amou. Ele me deu vida sem que eu merecesse, porque nada do que eu fizesse poderia me levar aos seus pés. Ele trouxe o Verbo que é Cristo, e foi Ele quem abriu meus ouvidos para que eu o ouvisse. Foi Ele quem tirou as escamas dos meus olhos para que eu o enxergasse. Foi Ele quem me tocou pelo seu Espírito para que eu cresce. Aliás, é Ele quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu estava morto. E quando eu disse, é porque eu criei, a fé também é um dom e foi Ele quem nos deu. Nada do que possamos oferecer era propriamente nosso, porque estávamos mortos. E a salvação é pela graça. Ele nos dá a palavra, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, toca o nosso coração, nos dá a fé e depois diz, agora seja salvo. Como eu posso dizer que algum mérito é meu? Como creria se não ouvisse a palavra e foi Ele que veio como Verbo de Deus? A salvação é um presente dos céus. E nós precisamos ser gratos, porque tudo que temos e vivemos é por este favor de Deus, por essa gratuidade, por esta doação, esta bondade voluntária de alguém que Ele cria e se perde no pecado, e se distancia, e o fere, e Ele diz, mas eu morrerei por vocês. E vou dar o meu filho para trazê-los de volta a mim. Tudo que vivemos e temos, recebemos pela graça. Alguém diz para você, você tem que orar bastante. Sem dúvida, oremos sem cessar. Duas pessoas estão orando muito. Uma ao lado da outra. As duas orando muito. Qual a diferença entre elas? É que uma ora, porque ela acha que está enchendo um recipiente, e quando chegar no nível, Deus agora recebe. Mérito
mérito, esforço, sacrifício. Eu vou orar, eu vou jejuar, joelho no chão, vou me arrastar, joelho no milho, vou andar pela estrada, vou até Camanducaia de joelho, eu vou fazer. E aí Deus fica no céu, falta pouco, plá, falta pouco, plá. Estou pagando. Aí quando eu atinjo, ele diz, agora eu vou te abençoar. Isso não se chama graça, isso tem preço, e eu paguei, então eu não tenho nem que agradecê-lo, eu fiz minha parte. Te agradeço se você me der um presente. Se eu pagar por ele, não tenho que te agradecer. Quem crê que Deus dá coisas porque eu pago, não crê na graça. Ou aqueles que acham que é por dinheiro. São suas ofertas. E chamam de fé o dinheiro que você dá. Engraçado isso. Engraçado. Pastor que fala para você, dê o seu dinheiro aqui que Deus vai te abençoar, você deveria falar para ele, me dá o seu dinheiro que Deus vai te abençoar. Safado, sem vergonha, salafrário, filho de uma égua. Gente que mistura a verdade da fé e da entrega do coração com grana. E a verdade é que você deve orar sem cessar, está na palavra de Deus, mas não porque está fazendo uma barganha com Deus, porque você o ama. A verdade é que você deve sim ser uma pessoa de bom coração, generoso, que contribui, abençoa não só o reino como outras pessoas, mas não porque você está comprando bênçãos e fazendo trocas, mas porque você tem gratidão no seu coração pelo que Ele já fez por você. Porque senão não é dádiva, não é graça. Tem custo. E quem coloca sacrifícios diante de Deus para ser agraciado, acabou de jogar fora o sacrifício de Cristo, como se ele fosse desnecessário ou insuficiente. O sacrifício de Cristo é necessário e suficiente para tudo que precisamos na nossa vida. E na cruz temos todo o suprimento que necessitamos para tudo que fazemos e vivemos. E o que temos, temos pela graça. Porque você não pode negar. Quantas vezes você foi livre de situações e Deus te abençoou e você não estava nem orando? Aliás, você nem sabia que aquele mal vinha contra a sua vida. Rapaz, Deus me livrou desse acidente. Ainda bem que ele não depende que você ore, senão você estava perdido. Rapaz, que o assaltante passou aqui, ó. Parece que ele não me viu. Você estava em oração? Estava nada. Fala para mim, irmãos, quantas vezes Deus te abençoou, você viveu coisas que você nem orou por isso, se fosse pela sua oração. Não é porque eu tive fé, por isso Deus me abençoou. O que a gente tem para dar para a multidão aqui? Ó Senhor, não tem nada, aqui não tem nem onde comprar pão, e nem juntar todo mundo, não tem grana para comprar pão para tanta gente. Volta para casa. E você, André, tem um molequinho ali com 5 pão e 2 peixes. Mandei ele embora porque é muito pouco para tanta gente. E Jesus disse o quê? Que pena, não posso fazer milagre, porque Felipe não crê e André também não. E sem fé, eu não posso fazer nada. Na verdade, eu não posso nada, é vocês que podem. Se Jesus dependesse da fé de Felipe e de André, ele não tinha multiplicado pão nenhum. Senta lá, seus cabeçudos, que se eu depender da fé de vocês, esse mundo não gira. Porque a minha graça é que produz, não é você que produz, é a minha graça que produz. Isso não significa que eu não devo ter fé. Eu preciso de fé para me aproximar dele. Ele não precisa da minha fé, ele é Deus. Tudo é pela graça, ele nos ama. Profundamente nos ama. Entregou o seu filho por nós, ele é o sacrifício. Não porque ofertamos, mas porque ele foi a oferta pelo nosso pecado. Ele é o sacrifício. Não pelas minhas boas obras, porque ele fez a maior de todas. Nós éramos filhos da desobediência. E nem quando nós oramos é a nossa fé, porque só oramos em nome dele. Porque nem o nosso nome vale de nada. Quando Deus olha lá em cima, seu nome está no SPC, do inferno. Não, eu sou da casa da Rocha, estou debaixo da cobertura espiritual do Zé Bruno. Não, irmão, esquece isso. Não tem cobertura espiritual desse jeito. Pode esquecer, isso não existe. Tenta você orar e falar, Senhor, em nome do Zé Bruno eu recebo agora. Não recebe nada. Você começou a falar meu nome, ele sai, próximo.
Mas aí foi o mentecapto que tirou esse negócio. De onde tirou esse negócio, pô? De que você fala com Deus e Ele fala, olha, eu até poderia te abençoar, mas como você saiu da igreja do Zé, eu estou de mãos atadas. Graça. Graça de Deus. Maravilhosa graça. Mais importante do que tudo nesse mundo. Demonstra como Deus nos amou e a si mesmo se entregou, sendo nós ainda pecadores, de graça. Pela graça fomos salvos, tudo vem dele. Nada que fizéssemos poderia pagar. Aliás, já tínhamos pago, já estávamos mortos. E a eternidade e a perdição distante de Deus já tinha sugado a nossa existência. Até que Ele nos amou. Por isso no verso 10 ele diz que somos nascidos em Cristo. Porque é a partir dele que temos vida. Feitura dele e criação dele. Feitos para as boas obras. Feitos para reproduzir a graça. Porque de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Ele nos idealizou para isso. Sermos gente da graça, que reparte, que doa e que ama, não é uma obrigação. Não é uma troca. Não é uma coisa que eu faço para que Deus me dê algo em troca. Não, não é nada disso. É porque eu reconheço o que Cristo fez por mim, eu não consigo me conter se eu não repartir de graça o que eu recebi de graça. Porque de graça receberam, de graça vocês devem dar. Igreja não faz obra social, ela vive na graça. Não é uma questão, vamos fazer uma coisa boa, porque a gente tem tido bastante, né? A gente tem bastante, Deus tem abençoado bastante, porque a gente merece também, a gente ora bastante. Coitado desse povo que está aí fora, que não recebe nada, também eles não oram, não vão na igreja, fica pecando, não é igual a gente que é perfeito. Vamos dividir com eles alguma coisa, para eles terem... pega uma migalha do meu favor. Quem tem esse tipo de mentalidade, não é adorador. Aliás, nunca seremos de verdade adoradores se não reconhecermos o que Deus nos deu pela graça. Por isso, quando a gente canta e quando a gente levanta a nossa mão, a gente fala, obrigado, Senhor, não era nem para eu estar aqui. Eu não posso olhar para a minha vida e falar, isso aqui não foi muito bom, Deus pisou na bola aqui, aquilo lá não me deu. Não, Senhor, obrigado, não era nem para eu estar aqui. Acho que é por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. Aliás, se eu sair dessa zangação desse mundo, obrigado, Senhor, estou na eternidade contigo. Mas enquanto eu viver aqui, eu vivo pelo Senhor, porque eu estou no lucro. Eu já estava morto. E pela graça, Ele diz, eu sou o que sou. Quando você ora e diz, Senhor, me dá a Tua graça. Nessa situação que eu estou vivendo, o Teu favor esteja sobre mim. O Deus gracioso, que Paulo lembra aos Efésios, dizendo a eles, vocês são amados de Deus. Percebam o que vocês eram e o que Cristo fez por você e quem vocês são. O cristão jamais vai ser alguém que bate no peito ou que se sente orgulhoso. Cada dia que eu vou dar um passo para subir o degrau do orgulho, eu olho para trás e lembro quem eu sou e quem eu fui. E o que eu vivo hoje é porque Deus, pela sua graça, me abençoou e eu falo, obrigado, Senhor. Eu não era nem merecedor. Aliás, é por isso que a gente pode ser simples, olhar no olho um do outro. Porque reconhecemos que nada somos. E o que somos, somos pela graça. Daquele que de graça nos deu vida. Que a gente possa, nesse domingo, pensar um pouco no que Paulo dizia aos Efésios, já que estamos tratando da nossa identidade. E tratar da identidade não é ficar soprando em cima de você como alguém que sopra uma fogueira dizendo, você é bom, você é maravilhoso, menina dos olhos de Deus, você é poderoso, você é vencedor, você é isso, você... Eu sou. E saímos com o nosso ego massageado, pisando nos outros, nos sentindo como pessoas melhores do que todo mundo, porque Deus me chamou e eu sou diferente, eu estou acima dos outros.
E tem até aquele que diz, eu sou cabeça, não sou cauda. Jesus fala, eu sou o que agora? Não sei, se vira Jesus, agora eu sou cabeça. É louco isso, não é, irmão? Aqui na Casa da Rocha ninguém é cabeça, a cabeça é Jesus Cristo. Mas não está na Bíblia, está lá no Antigo Testamento, num outro contexto em que não havia Jesus, falando sobre um povo diante dos seus inimigos, numa outra circunstância. Não distorce o negócio para tentar insuflar de orgulho um cristão que deveria ser humilde. Por isso nós somos servos uns dos outros e servo daquele que nos deu vida pela sua graça.